Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha do mundo político. Vamos aos destaques da semana. A primeira turma do STF suspende a plataforma X em decisão unânime. Críticas e ações chegam ao tribunal e parlamentares pressionam por impeachment de Moraes. A sucessão da presidência na Câmara. O deputado Hugo Mota ganha força e apoios de Lula e Bolsonaro. Começa a tramitar na Assembleia o projeto que pode derrubar o decreto do teto de gastos. Datafolha. Tramonte mantém liderança e Fuad cresce além da margem de erro. Então, estão comigo Marco Antônio Soalheiro e Heitor Peixoto. Olá, Vivian, Marco, olá a todos. Olá a todos que nos assistem, prazer estarmos juntos. Então vamos lá resenhar, gente. A semana começou com a decisão unânime da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de suspender o X no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão da rede social por descumprimento de determinações da Corte. O bilionário australiano Elon Musk rejeitou as decisões alegando o direito à liberdade de expressão. O último desafio de Musk ao Supremo foi retirar a representação do X no Brasil, que resultou na suspensão da rede. Marco Antônio. Então, esse imbróglio começou há cerca de 10 dias, ainda no fim do mês passado, quando o ministro Alexandre de Moraes usou a própria rede X para intimar Musk. O ministro determinou que a plataforma indicasse um representante legal do X no Brasil em até 24 horas no máximo, sob pena da rede social ser retirada do ar até que as ordens judiciais fossem efetivamente cumpridas e multas diárias quitadas. Musk dobrou a aposta inicialmente. Ele utilizou o antigo Twitter para sucessivas publicações contra Moraes. Disse que Moraes quebrava repetidamente leis que ele jurou defender como magistrado e publicou até uma imagem do ministro do STF com sabre de luz e a capa do vilão do filme do personagem Harry Potter. Ao fim, anunciou, como você disse, Vivi, que encerraria as operações no Brasil. Moraes determinou também, nessa mesma decisão, o bloqueio de contas da empresa de internet Starlink, o que justificou como uma garantia do pagamento de multas, já que a empresa é do mesmo grupo econômico do X. A Starlink comunicou inicialmente à Anatel que não iria cumprir essa decisão de restringir o acesso ao X enquanto estivesse com as contas bancárias bloqueadas, mas aí a Anatel deu um aviso que a Starlink poderia ser proibida de operar no Brasil caso insistisse com essa postura, e a empresa voltou atrás e começou, enfim, a bloquear o acesso ao X nos últimos dias. Heitor, como é que votaram os ministros que votaram pela suspensão da primeira turma do Supremo, E foram Cristiano Zanin, me corrija, Flávio Dino, Carmen Lúcia Luiz e Fux também, Luiz Fux. O Dino, o Zanin e a ministra Carmen Lúcia, Vivian e Marco, acompanharam integralmente o relator Alexandre de Moraes. Zanin destacou que ficou aí ficou comprovado o reiterado descumprimento de decisões do Supremo pela plataforma X e que isso é extremamente grave. Foi um destaque aí do Zanin. Carmen Lúcia chamou a suspensão do X de coerente. Flávio Dino avançou aí nos argumentos. Disse que a parte que descumpre dolosamente, ou seja, com a intenção de descumprir decisão do judiciário, parece considerar-se acima do império da lei. O Dino foi o que mais carregou nas tintas aí nesse voto. Outra alegação aqui dos ministros descreve um paradoxo, que as redes sociais elas impõem seus termos de uso para os usuários e não aceitam, rechaçam cumprir legislações aí dos países, inclusive a maior delas, a Constituição Federal, e quando são cobradas disso, acusam que estão sendo censuradas. Nesse debate, houve também, claro, uma defesa da regulamentação das redes sociais, um assunto que já está há bastante tempo aí na agenda lá de Brasília. E o ministro Flávio Dino ele continuou agudo aí contra o dono do Twitter. Ele disse que o tamanho da conta bancária não faz nascer o que chamou de esdrúxula imunidade de jurisdição. E tanto Flávio Dino quanto o Cristiano Zanin destacaram que a determinação do bloqueio do X pode ser revista caso a rede social mude de postura, que as ordens judiciais sejam efetivamente cumpridas e as multas diárias quitadas. Essas multas já ultrapassam os 18,3 milhões de reais,
mas a justiça só conseguiu bloquear 2 milhões de reais. E para fechar, Vivian, a divergência parcial de voto, aí a gente pôde ver no ministro Luiz Fux, só naquele ponto das multas aos usuários que acessarem o X por aquelas redes, as chamadas VPN, né, que são redes privadas em que o usuário consegue mudar ali, como se ele estivesse acessando de fora do Brasil. Fux foi contra essa multa de 50 mil reais fixada por Moraes. Bom, a mídia em geral tem divulgado críticas de analistas e da oposição a Moraes. Isso aí, o entendimento de juristas com vozes críticas a essa decisão, que foram ouvidos pela mídia brasileira, é que disponibilizar um site em que brasileiros vão postar coisas não seria exatamente operar no Brasil, segundo esses juízes, senão todos os sites da internet teriam que fazer um registro na junta comercial. O que o Marco Civil da Internet de 2014 determina? Que qualquer empresa que faça coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros de dados pessoais e comunicações deve seguir a lei brasileira. Foi com base nesse artigo que Moraes determinou, né, a suspensão do X, desde que a empresa, né, não constituísse um representante no país. Houve reações nas vias judicial e legislativa. O Partido Novo ingressou com uma ação no Supremo pedindo uma liminar para derrubar essa decisão de Moraes. A legenda argumenta que a decisão fere o direito à liberdade de expressão, a garantia do devido processo legal e a proporcionalidade. Já a OAB também acionou o Supremo em relação ao ponto que o Heitor destacava agora há pouco, pedindo que o STF derrube a multa de 50 mil reais prevista para pessoas e empresas que utilizarem, por exemplo, o VPN, né, para acessar o X, aí um subterfúgio tecnológico. O relator das duas ações é o ministro Nunes Marques, que já abriu prazo para que a PGR e a Advocacia Geral da União se manifestem, e ele pretende levar essas decisões ao plenário para uma decisão colegiada de todos os ministros. Tem também a oposição, só para a gente encerrar, a oposição na Câmara e no Senado, que anunciaram que estarão em obstrução a partir da semana que vem nas duas casas para tentar pressionar pelo andamento de um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Combustível para o 7 de setembro, né, que as convocações estão acontecendo aí da direita e o ponto central aí, o vilão da vez deve ser Alexandre de Moraes aí, e muito em cima dessas decisões contra o X. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já deu indícios nos últimos dias que não deve seguir com esse processo de impedimento. Vamos ver. Estão produzindo, inclusive, camisetas para o 7 de setembro, que tem o triângulo da bandeira com Elon Musk no centro do triângulo. E bonecões, daquele infláveis que a gente já conheceu no passado recente. Pacheco também, né? Bom, agora olha só isso. O Supremo está alertando para um golpe que usa o nome do tribunal. São falsos comunicados que cobram multas ou cumprimento de ordens judiciais inexistentes. Uma delas menciona 50 mil reais para quem continuar utilizando a rede social X via VPN. Então é isso, gente. Não tem nada disso. Isso é fake. Bom, as negociações em torno da sucessão de Arthur Lira na Câmara dos Deputados deram um passo essa semana. O deputado Marcos Pereira, do Republicanos, abriu mão de concorrer à presidência da Casa em favor do correligionário deputado Hugo Mota. Além de Mota, há outros 2 candidatos na pista. Arthur Lira costurava para indicar seu sucessor como candidato de consenso. E em pouco mais de um dia de lances importantes nos bastidores, o nome de Mota está muito forte para substituir Lira. Não é isso, Marco? É isso, paraibano. Hugo Mota é um parlamentar jovem de apenas 34 anos, mas que já está em seu 3º mandato na Câmara. Ele não estava inicialmente entre os nomes mais cotados para a disputa, mas com esses últimos movimentos já pode-se dizer que desponta até no quadro de momento como favorito. Ele se reuniu nesta quarta-feira, tanto com o presidente Lula quanto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Marcos Pereira, né, o presidente nacional do Partido dos Republicanos, o atual presidente e o ex foram simpáticos a Mota e crescem assim as chances dele ser visto como uma alternativa de consenso. Mota também foi muito próximo de todos os ex-presidentes da Câmara.
Rodrigo Maia, Eduardo Cunha, os últimos ex-presidentes, e também de Arthur Lira, o atual. Lira, por sua vez, por hora, o que ele fez? Adiou o anúncio oficial do seu apoio, né, a algum candidato para sua sucessão. Os dois nomes que estavam mais cotados até então, né, eram de Elmar Nascimento, do União Brasil, e de Antônio Brito, do PSD, ambos deputados federais pela Bahia. Só completando a questão do perfil, essas características dele o vestem como um perfeito integrante do Centrão. Do Centrão, apoiou todos os ex-presidentes da República recentes do país também, apesar de ter rompido com a Dilma ali no momento do impeachment. O Foro de Teresina destacou que todos os candidatos aí são Centrão, né? Um episódio divulgado hoje, que não, a esquerda não tem candidato nessa história, que está só tentando aí empatar o jogo, digamos assim. Digamos que a situação tem uma situação muito delicada, né, para não ser, sem querer ser redundante, uma situação bastante delicada no Congresso, no jogo de forças, para colocar um candidato, né? Seria, sabemos, e isso é relatado, né, na crônica política, que é muito difícil. Vamos em frente, gente. Hoje, no Globo, saiu uma matéria de bastidor dizendo, só completando isso aqui, que mesmo com Mota se mostrando favorito, Elmar Nascimento, do União Brasil, e Antônio Brito, do PSD, disseram que não vão retirar suas candidaturas. União Brasil e PSD podem até, dizem, fazer reuniões internas para tomar um rumo sobre a sucessão, que passaria, inclusive, por uma possível aliança entre os dois partidos em torno de um nome para enfrentar Mota. Então, ou seja, o jogo está rolando, né? A Polícia Federal vai abrir inquérito para apurar as denúncias de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. A abertura do inquérito foi decisão da Polícia Federal, mas também determinação do Palácio do Planalto e do Ministério da Justiça para que a corporação investigue as denúncias. O presidente Lula marcou também uma reunião para tratar do assunto com 3 ministras e Silvio Almeida no início desta tarde, nesse momento, enquanto a gente grava. Em entrevista, Lula afirmou que quem pratica assédio não fica no governo, mas ponderou que é preciso ouvir todos. O ministro é acusado pela ONG Me Too Brasil de assédio sexual contra servidores. Entre as supostas vítimas estaria também a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Silvio Almeida publicou vídeo e nota do Ministério dos Direitos Humanos nas redes, negando as denúncias e acusando a ONG de denunciar sem provas. A ministra Aniele ainda não se manifestou e vai também participar dessa reunião com o presidente Lula. Semana passada, no dia 28 de agosto, o governador Romeu Zema decretou o teto de gastos para as despesas primárias anuais do Estado. Horas antes, o governo de Minas e o governo federal haviam fechado um acordo que validava o regime de recuperação fiscal. O RRF impõe uma série de restrições ao Estado e exige a adoção de um teto de gastos. Zema afirma que o regime de recuperação é só uma ponte enquanto não se aprova o PROPAG, um programa novo que redefine as regras de pagamento da dívida de Minas e que aguarda votação na Câmara dos Deputados após passar pelo Senado. Contudo, há uma polêmica em torno do uso do decreto por parte do governador. Não é isso, Heitor? É isso mesmo, Vivian, Marco, e começando então do contexto que leva aí esse decreto. O Estado ele tem que retomar agora os pagamentos aí da dívida com a União, que foram suspensos lá em 2018, ainda no governo de Fernando Pimentel, finalzinho do governo do petista. Minas não consegue pagar a parcela cheia dessa dívida, então precisa renegociar. E o modelo que existe hoje é exatamente o que está vigente, é o do regime de recuperação fiscal. Pelo acordo que o Estado fechou com a União, Vivian, Minas vai começar os pagamentos nesse modelo no dia 1º de outubro. Agora, em 2024, em vez de pagar 8 bilhões de reais para a União em parcela cheia, que seria o caso, vai pagar um pouco mais de 1 bilhão de reais, é uma diferença significativa, dá um fôlego aí para o Estado. Mas por esse fôlego, a União, o regime, cobra aí o seu preço, que são as medidas de ajuste fiscal, e uma das medidas obrigatórias é exatamente essa, que é o chamado teto de gastos. As despesas
pelo teto só podem subir até o percentual da inflação do ano anterior. Então, um exemplo, a inflação ano passado, 4,62%, esse é o patamar máximo que as despesas poderiam crescer esse ano, fazendo assim essa analogia com o teto de gastos. Agora vamos a um imbróglio, né, questão política em torno disso. Quando o regime, na verdade política e jurídica, né, porque quando o regime tramitou aqui na Assembleia, um projeto de lei tramitou, o teto de gastos ele foi desmembrado do projeto principal enviado pelo governador Romeu Zema, porque o entendimento aqui do Legislativo, e com base nas constituições federal e estadual, é que esse tipo de medida que diz respeito à questão orçamentária, diretriz orçamentária, precisa tramitar por um projeto de lei complementar, que tem um requisito de maioria absoluta de votos. 39 votos são necessários para aprovar uma medida como essa. É uma maioria desafiadora, né, nessa pauta que, no fim das contas, pode impor aí restrição de investimentos no Estado. Então, não sem motivo, quando esse assunto tramitou aqui no plenário, o governo não sinalizou nem chegar perto dessa maioria para essa votação. Agora, respaldado por esse acordo bilateral entre União e Minas Gerais, o governo entende que precisa cumprir esse requisito. Então, entende que ele pode sim ser apresentado por meio de decreto. O Supremo Tribunal Federal vai ainda analisar essa questão. O que a oposição fez? Apresentou um projeto de resolução que começou a tramitar nesta semana. Ele pede a sustação do decreto de Romeu Zema, retomando aquele ponto, que tal medida precisa de um projeto de lei complementar. E para fechar, as contestações ao decreto, elas vão além, porque além do movimento aqui dentro da Assembleia, da oposição, vários sindicatos de servidores já estão também entrando com ações no judiciário aqui no Estado. Entre eles aqui tem o Sindiúti, que é o dos trabalhadores da educação, o Sindep, dos escrivães da polícia, e o Sindicemp, que é dos servidores do Ministério Público. Servidores preocupados com impactos do teto, vamos supor que as despesas batam nesse teto, aí perdas aí para os servidores e para o serviço público. E na imprensa, vimos apurações que o governo do Estado teme que a derrubada do decreto possa melar esse acordo com a União referendado pelo Supremo. Vamos ver que esse assunto vai render aqui ainda. Pois é, enquanto esses desdobramentos não acontecem, né, esses desdobramentos judiciais, fica a expectativa pelo avanço do Propag, né, o projeto que você citou, Vivian, que dá novo tratamento às dívidas dos estados, projeto de Pacheco, passou pelo Senado, não tem ainda previsão de votação na Câmara. Havia até uma expectativa para a semana que vem, quando vai ocorrer um esforço concentrado por lá dessa matéria entrar na pauta, mas o gabinete do deputado federal mineiro Adair Cunha, que é líder do PT na Câmara, não confirma por hora essa informação. Então, temos que realmente porque ainda aguardar. Não foi colocado na pauta, Pois né? é. Não chegou na pauta do plenário, né? Então tem que ver que tratamento será dado por Arthur Lira. O governo Lula, através do ministro Fernando Haddad, já havia sinalizado que vai defender mudanças em alguns dos termos da proposta que foi apresentada e votada no Senado. A União teme perda, né, de receita, até porque a União também está preocupada com o seu ajuste fiscal, ajuste do próprio Os principais federal. pontos do Propag, só para a gente fechar, pagamento da dívida em até 30 anos e possibilidade de redução de juros mediante investimentos, contrapartidas, né, em infraestrutura, educação e segurança pública. Só uma observação, no meio disso tudo e dessa questão em torno do teto de gastos, houve uma reunião envolvendo técnicos e representantes do judiciário com o legislativo, não é? Porque os demais poderes vão ter também limitações e isso tem que ser negociado. A lei complementar que criou o regime, que estabeleceu o regime, ela prevê a participação de todos os poderes de fato. No decreto, que na verdade ele copia o PLC 38, que é o do teto de gasto que estava tramitando aqui na Assembleia, ele coloca o executivo com a obrigação de compensar eventuais extrapolações desse teto pelos outros poderes. Isso o governador também tem sinalizado que o executivo terá essa missão. Mas é claro que cria aí, simbolicamente, mesmo que seja simbolicamente, uma obrigação aí para os demais poderes também fazerem a sua parte. Outro ponto do Propag que deve continuar em discussão é a questão da cessão de ativos, né, que está prevista lá também, cessão de ativos dos estados para abatimento dos juros. Cessão de ativos significa CEMIG, Copasa, enfim. Bom, vamos em frente. Saiu ontem o novo levantamento do Datafolha com o cenário da disputa pela Prefeitura de BH. A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 4, ou seja, terça e quarta desta semana. Então, vamos ver. Olha aí, ó. Nós temos Mauro Tramonte, que permanece na liderança com 29%. Na sequência, tecnicamente empatados, Fuad Noman,
tem 14%, Bruno Engler, 13%, Duda Salabert, 12% e Rogério Correia, 8%. Isso aí tecnicamente empatado, porque 3 acima e 3 para mais, 3 para menos, não é? Isso então coloca todo mundo no mesmo pelotão. Carlos Viana com 5%, Gabriel Azevedo com 2%. O Anderson Rocha e Indira Xavier não pontuaram, aparece aí com 0%. Branco, nulo e nenhum, são 8%, não sabem, 8%. Como é que esse levantamento está sendo interpretado, hein? Ô, Viviane, Marco, a gente viu alguns destaques aí referendados, né, observados pela imprensa. O primeiro deles é o Fuad crescendo acima da margem de erro, né, a margem de 3%, como você mencionou, Viviane, mas ele sobe 4 pontos percentuais de 10 para 14, não é apenas uma oscilação. Foi uma relação direta aí, segundo também podemos ver, com o início da campanha de rádio e TV, Fuad muito provavelmente colhendo frutos aí de ter o segundo maior tempo de rádio e TV, atraso praticamente empatado com Bruno Engler aí no tempo, né, da destacando campanha. Bastante as obras na cidade. Exatamente, né, o que ele tem a mostrar, ele ainda é muito, começou a campanha muito desconhecido, né, mas a gestão está sendo aí apresentada para as pessoas através dessas propagandas. Então, ele tem muitas inserções também, né, de 30 segundos, e ela pega o eleitor em cheio, porque ela entra na propaganda da novela, do jornal, do futebol, e ali o eleitor acaba assistindo aquele material e pode estar tendo aí uma repercussão na pesquisa. E do outro lado, uma perda significativa ali do Carlos Viana, caindo 7 pontos também, além da margem de erro. A gente vê aí Tramonte, Engler e Duda, e também Rogério oscilando todos para cima, dentro da margem de erro. E como brancos, nulos e indecisos também oscilaram muito pouco, sinalizações que a gente tem aí é que quem melhorou, e vários aí melhoraram, cresceram numa migração aí de votos de Viana. Muito bem. Agora, Marco, você estava entrevistando o candidato Carlos Viana ontem à tarde, quando saiu o Datafolha. Você perguntou o que ele achou do resultado, né? Deu o resultado para ele e perguntou o que ele achou. Ele relativizou os números, disse que as pesquisas, né, não podem ser interpretadas como verdades absolutas e acredita que ainda há tempo da campanha tentar corrigir rumos, convencer o eleitor com propostas, apesar de admitir que tem menos estrutura do que alguns de seus concorrentes. Bom, na pesquisa espontânea, agora nós vamos mudar a tela, na pesquisa espontânea, os indecisos lideram a disputa com 48%. Mauro Tramonte tem 15%, Bruno Engler, 8%, Fuad Noman, 7%, Duda Salabert, 6%, Rogério Correia, 5% e Gabriel Azevedo, 1%. Em branco, nulo e nenhum, 5%. Marco e Heitor, os candidatos têm ainda muita estrada pela frente, mas assim, por causa de 48% de indecisos, né? Mas a gente vê oscilações. Para não jogar a toalha, né? É que o Viana aposta, por exemplo, para não jogar a toalha ainda, nesse alto número de indecisos. E não só ele, como todos os outros candidatos que estão ali na disputa hoje, aparentemente por uma vaga no segundo turno, né? Tramonte parece mais garantido, né, mais próximo de uma situação sólida ali para se encaminhar ao segundo turno, enquanto os outros disputam uma vaga. E tem que aproveitar, esses que estão embolados em empate técnico, aproveitar todas as janelas que tem de visibilidade. Dentro disso, a gente viu umas leituras aí sobre um possível erro estratégico de alguns candidatos que estiveram ausentes aí do debate da Rede Minas, realizado aí na segunda, especialmente o peso dessa ausência para Fuad, que está aí com esse crescimento aí já apontado. Os outros ausentes aí foram o Tramonte, que está liderando, e o Viana, que priorizou aí uma atividade religiosa no dia do debate. Essa pesquisa, tem uma pesquisa anterior, a pesquisa que foi feita antes dessa, do Datafolha, é de agosto, não é? Lá para meados de agosto. E aí tem a espontânea, mostra o movimento que eles fizeram nesse período, né? Entre agosto e setembro. O Mauro Tramonte, que tem 15, tinha 8. Na primeira pesquisa. O Bruno Engler tinha 5, foi para 8. O Fuad tinha 4, foi para 7. Duda Salabert, 4 para 6. Rogério Correia, 4 para 5. Gabriel Azevedo não se mexeu pela espontânea. Ele tinha 1, ficou com 1. Não é? E é isso. Eram 64 de indecisos, agora são 48. Muito bem, vamos em frente, gente. As campanhas, a pesquisa também testou
um eventual segundo turno. E em todos os cenários propostos, Mauro Tramonte aparece na liderança contra Bruno Engler, Carlos Viana, Duda Salabert, Fouad Noman e Rogério Correia. Em todos eles, com diferenças numéricas, a mais importante entre Fouad que pontuou melhor na disputa, mas assim mesmo Tramonte abre uma grande vantagem. Bom, e as campanhas esquentaram nesse mês de setembro, você fez referência aí ao último debate, né? Isso. Com o início dos programas de rádio e TV e as rodadas de entrevistas, os debates com os candidatos. Então, o que chamou a atenção nas declarações que foram feitas nessas entrevistas e debates? Esse debate da Rede Minas repercutiu bastante no início da semana. Um dos pontos é todos os partidos convidados, né, até os partidos menores, pouco usual a gente vê isso. E ganharam destaque alguns enfrentamentos diretos naquele viés da polarização nacional entre Bruno Engler e Rogério Correia, trocando farpas duras e também nacionalizadas, né, cada um evocando aí o seu padrinho, digamos assim, né, Lula e Bolsonaro, e trazendo pontos de embaraço aí de parte a parte. Engler lembrando aí de episódios de corrupção do PT e Rogério devolvendo com o caso das joias. Os candidatos testando aí o que rende dessa nacionalização da disputa. Outro ponto muito destacado foi exatamente a ausência do prefeito Fouad Noman, que rendeu provocação aí do Gabriel Azevedo, pegou a placa com o nome do Fouad, né, que tinha uma plaquinha lá no lugar que ele ocuparia, e fez para a placa as perguntas que faria ao Fouad sobre as questões aí do transporte. Bom, Marco, o mundo ainda está fazendo a série de entrevistas, não é, com os candidatos. Nós começamos na semana passada, essa semana a gente avançou bastante, já fizemos 7 delas, não é? 7 entrevistas que nós já fizemos entre os 10 postulantes, são conversas de 21 minutos, focadas principalmente no programa de governo que eles apresentaram, né, à Justiça Eleitoral em pontos desse programa. Estiveram conosco até agora Indira Xavier, Lourdes Francisco, Duda Salabert, Mauro Tramonte, Gabriel Azevedo, Bruno Engler e Carlos Viana. Na próxima semana já estão agendadas conversas com Wanderson Rocha, do PSTU, e Rogério Correia, do PT. O prefeito Fouad Noman informou via assessoria que não irá atender ao convite da TV Assembleia em virtude da indisponibilidade de agenda. Ontem, Jair Bolsonaro participou em BH de um evento da campanha do candidato Bruno Engler à prefeitura da capital. Conta para nós, Heitor, como é que foi esse evento? Pois é, Vivi, a imprensa chamou a atenção para os eventos de Contagem de Belo Horizonte, que tinham muita gente, mas longe de estarem lotados. Aí na reportagem da Itatiaia, na internet, a gente vê inclusive uma foto com o evento aqui de Belo Horizonte já avançado, com o palco cheio, o palco em si cheio, mas mostrando ali que só a metade da pista ali do Bifly Hall estava ocupada e muitas cadeiras vazias ali na arquibancada. Nas falas, embora fossem eventos de apoio a candidatos a prefeito, tanto lá em Contagem quanto aqui em Belo Horizonte, muita nacionalização de novo e menções abertas às disputas lá de 2026. O senador Flávio Bolsonaro estava aqui em Belo Horizonte e disse que a eleição de Engler é fundamental para o retorno do pai à presidência da República e, para tanto, afirmou que eles não desistiram do pedido de anistia do antigo presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, isso aí, segundo se conta em Brasília, está sendo negociado até na questão da sucessão aí da Câmara e Senado, essa pauta da anistia a Bolsonaro. E a gente, bom, o senador falou, né, a gente vai aprovar a anistia, a gente vai para dentro daquele Senado porque aquela casa é do povo. Aí fazendo uma menção às pautas prioritárias aí desse campo. E perguntado sobre 2026, Bolsonaro também deu a entender que pretende estar na disputa, embora esteja hoje inelegível, diz que não está morto, e deu aí seu tostão também sobre a disputa ao governo de Minas, exaltando o Cleitinho Azevedo, senador Cleitinho, como possível indicado seu. Ele falou que o Cleitinho ganha de WO de Rodrigo Pacheco, e ele fez isso ao lado de Nicolas Ferreira, que é o deputado federal, que é sempre apontado aí como possível postulante ao governo do Estado. Então, muitos pontos interessantes aí dessa visita de Bolsonaro. Gente, nós não temos tempo para mais nada, então, antes de encerrar a resenha, uma notícia importante para as comunidades indígenas. O Ministério da Justiça interrompeu um ciclo de 6 anos sem demarcações de terras. O ministro Ricardo Lewandowski autorizou a destinação de 3 novos territórios que devem beneficiar 1.217 indígenas. Esses novos territórios estão no Pará e no Mato Grosso. Marco, Heitor, agora é para valer.
Obrigada pela companhia e pela parceria de sempre. Obrigado, Vivi. Obrigado, Heitor. E só lembrando para quem nos assiste, quem quiser conferir todas as entrevistas que o Mundo Político fez com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, é só acessar a aba do programa lá no portal da TV Assembleia. Um grande abraço para todos. Obrigado. Então, o Mundo Político volta, a resenha do Mundo Político volta na próxima sexta-feira e o Marco Antônio na segunda, com um programa inédito. Bom fim de semana para todo mundo.